Pô, duvido você conseguir falar Cronenberg 3 vezes. Cronenberg. Fala Cronenberg. Cronenberg. Como que é? É isso mesmo. Esse aí. É isso aí. Ele vai aparecer no espelho se continuar assim. Videodrome foi um filme lançado em 1983 pelo grande diretor David Cronenberg. Agora acertou o nome. Acertei. Também já fez várias vezes, né? Vários. Considerado por muitos um filme cult, por outros um clássico trash, o filme consegue misturar body horror, teoria da comunicação e muito mais coisa, né? E além de muitos efeitos especiais, né? Da É época, um filme bem confuso. um filme bem complexo. Talvez não funcione com burros. Então, se você ainda não apagou a luz, apague que está começando Luz Apagada. O filme começa contando a história do protagonista, o Max Rand, que é dono da emissora ironicamente chamada Civic TV, mas que na verdade passa de forma mais leve, assim, entre aspas, pornografia e violência. Né? Por que tanta violência, rapaz? Justamente por conta dessa ocupação questionável, ele acaba sendo chamado para uma entrevista encabeçada por uma psiquiatra e um professor de sociologia conhecido como Brian Oblivion. Um sujeito que se recusa a fazer aparições públicas e acredita que a televisão é o futuro das relações sociais da humanidade. E além disso, ele é questionado lá, né, que é uma entrevista bem parecida com um debate até, né, e o Oblivion lembra muito hoje em dia, tipo, a galera lá no Skype ou a conversa remota. Ele fez uma entrevista remota nos anos 80. Nos anos 80. E aí o questionamento é o quanto o canal dele lá, o Civic TV, influenciava na mente das pessoas a questão da violência, a questão da pornografia, se isso acabava tirando o pior de cada um. Basicamente, todo mundo achava que essa televisão aí deixava o pessoal ser peladinho para assistir. E no fim das contas, isso tinha algum fundo de verdade. Sim. Meu irmão, a violência resolve coisa pra caralho. Em resposta à pergunta, né, na entrevista, o Max ele explica que na verdade o conteúdo da televisão é um escape, né, para o pessoal, que não necessariamente influenciava as pessoas, mas sim de certa forma entregava uma demanda que o público exigia e até mesmo uma fuga, né, para aqueles seus desejos mais obscuros. E justamente esse discurso acaba causando um efeito bastante grande na psiquiatra. Exatamente. Que logo de cara você já percebe que vai acabar se tornando o interesse amoroso do personagem. E é muito rápido essa interação, né, entre os É dois. bem rápido, dá uma olhadinha assim, E já era. já era. E o tio Max. Voltando para a emissora, o Max encontra o seu assistente, que tinha ficado com a missão de encontrar algum programa lá, tem todo um aparato tecnológico para a época, e ele acidentalmente esbarra com um canal pirata, né? E que nesse canal estava passando um programa um quanto tanto diferente para época, né, que é o Videodrome. E aí ele apresenta aquilo pro Max e o Max começa a gostar da ideia. Acontece que o Videodrome era uma série de cenas de assassinatos, vídeos e outras coisas muito questionáveis que a gente provavelmente não pode falar no YouTube, mas que de uma forma ou de outra eram exatamente aquilo que o Max precisava, afinal é esse tipo de conteúdo que a emissora dele sempre veiculava. O problema é que não sabiam eles até o momento, mas o Videodromo na verdade não era apenas um entretenimento saudável para a família toda. Na prática, ele era um experimento de um grupo de fanáticos que havia criado uma frequência capaz de causar alucinações, enlouquecer as pessoas, de forma que elas não conseguiam mais diferenciar a realidade da ficção. Inclusive o filme ele vai brincando com isso, né? Porque a gente nunca sabe até que ponto é verdade e até que ponto já é a ilusão do Videodrome na mente dele. E é exatamente isso que o Vini falou. Era como se fosse uma supremacia, uma seita que queria acabar com as mentes poluídas, ou com as mentes perturbadas que gostavam de assistir o Videodrome. Tanto que as pessoas que apresentam o Videodrome, inclusive o assistente, a gente vai descobrir mais pra frente, eles nunca assistem o vídeo, né? Eles mostram só pros pervertidos lá o Videodrome. Tu assistiria o Videodrome? Eu já assisti o Videodrome, você também. Ixi, será que é tudo ilusão que a gente tá vendo? Sim. Depois que a gente vê o filme, cara... Será que o que você tá vendo não é uma ilusão? I want you to stay away from it. Those Mondo weirdo video guys, they've got unsavory connections, they play rough. Acontece que a psiquiatra do começo do filme, que agora é namorada do protagonista, acaba ficando tão obcecada pelo Videodromo que vai atrás dos seus criadores. E é nesse momento que o personagem principal percebe que ele precisa descobrir o que tem por trás do vídeo justamente para salvá-la e evitar que mais pessoas inocentes morram.
Só que é aí que ele vai atrás do Professor Oblivion, que é aquele sujeito da televisão lá no começo do filme, o maluco da entrevista, que aparentemente morreu. Morreu há muito tempo. Morreu há tanto tempo que, na verdade, todas as gravações que a gente vê lá no começo do filme são justamente gravações. Gravações que a filha dele mantém junto com uma espécie de seita que acredita que o vídeo é o futuro da humanidade. E mais do que isso, na verdade eles criaram o Videodrome meio que por acidente, sendo que o Professor Oblivion foi assassinado justamente por conta disso. E é nessa hora também que, tipo assim, além dele encontrar a filha do Dr. Oblivion, que ele já estava investigando a partir do desaparecimento da namorada dele, ele descobre que foi acidental, mas que existe uma ligação com o cérebro diretamente que cria um tumor, né, na pessoa, e ele tem pouco tempo de vida e cada vez vai piorando mais essa doença, né? Ele tem uma crise ali. E a partir daí também, falando em efeitos especiais, que a gente começa a ver uma profundidade nessa parte de efeitos especiais, a TV começa a se mexer, ele começa a ter, né, alterações no corpo, então ela tem uma cena bem, né, sugestiva, né, que ele aparece com um órgão feminino na barriga, justamente dando essa ideia de o Videodrome trazia o que tinha dentro dele, que era a parte sexual, intenção, pornografia, que inclusive faz uma metalinguagem muito forte com os dias de hoje também, né? Exatamente. Que era o homem sentindo prazer. Teve uma hora até que eles colocam a fita cassete naquele lugar ali, dando essa ideia de que ele tem a relação com a TV. Então, assim, além também da arma, né? Que é muito boa. Que pra época, um efeito especial revolucionário. Até hoje, né? Até hoje. Tem muito filme aí que tem muito mais orçamento que não tem aquele efeito especial que eles têm. Tipo os filmes da Snyder. Não, daí agora tu me quebrou um pouco. Enfim, a arma funde na mão dele. E o que eu acho legal é que ele percebe que a arma tá ali daquele jeito, ele vê a arma daquele jeito, mas quando a câmera de propósito faz isso, ele tá com interação com as pessoas, não mostra. A arma tá na mão dele normal, né? Então o filme brinca com isso. A história acontece em 1983, né? Nessa época, tanto TV a cabo quanto as fitas VHS, filmes em VHS, causavam uma preocupação na sociedade de o quanto esses materiais, o quanto essa mídia podia influenciar na vida das pessoas naquela época. Era uma preocupação muito parecida com a que a gente tem hoje relacionada a celular, o quanto influenciadores nos acabam influenciando nossa vida como um todo. Exatamente, porque pela primeira vez dentro de casa as pessoas tinham acesso a informações de origem duvidosa, conteúdos um pouco violentos e eventualmente a possibilidade da tentativa da imposição de uma agenda sem que as pessoas soubessem que estão sendo influenciadas. É no contexto dessa época, inclusive, que surge uma série de experimentos secretos da CIA conhecidos como MKUltra, que até hoje são tratados por muitos como uma teoria da conspiração, mas que seriam, na prática, uma forma de controlar a mente humana sem que as pessoas envolvidas soubessem que estão sendo controladas. E para isso usava-se mão de técnicas de hipnose, LSD e outras coisas que não são muito legais de falar no YouTube. Inclusive no filme ele mostra isso, né? A gente até fica naquela apreensão quando a gente está assistindo, porque a gente não sabe se o que ele está fazendo realmente é o certo ou se ele está sendo controlado pelo Videodrome, porque ele é comandado basicamente a assassinar os dois colegas dele, os dois sócios dele da Civic TV. Na verdade ele faz muita coisa no filme sem que ele saiba exatamente o que ele está fazendo. Ele recebe ordens da televisão, ele ouve vozes na cabeça dele que fazem com que o cara cometa alguns crimes e algumas atrocidades que no contexto do filme parecem bastante justificáveis, mas você não sabe se o personagem está enlouquecendo e se a narrativa simplesmente acompanha isso, ou se ele está de fato lutando contra alguma força superior. E nessa cena é muito legal também, porque quando acontece todo esse desenrolar do assassinato lá que ele tem, vira o John Wick, ele sai na rua, não sei se tu lembra disso, e ele tem várias TVs, inclusive tem um mendigo com uma TV. Sim, exatamente. E ele tá sendo procurado na TV, então tipo, é uma analogia também a tudo que ele tá vivendo e tudo que o filme se propõe a falar, né? Curiosamente, apesar do filme tratar isso de maneira bastante gráfica e literal, existem várias alusões a teorias acadêmicas reais que se tornaram bastante influentes nos últimos anos, principalmente com o avanço das tecnologias de vídeo. E isso evoca um dos principais teóricos da mídia, que é o Marshall McLuhan. Como o Vini falou antes, esse McLovin, McLovin? McLovin. O McLovin. Ele era um canadense, além de educador, filósofo, antropólogo, o cara só não era homem de ferro. Detalhe que ele era canadense além dessas coisas. Além de tudo, ele era canadense. Esse é o maior mérito do cara.
corta. Esse autor é muito conhecido principalmente por um livro chamado Os Meios de Comunicação como uma Extensão do Homem, que dialoga diretamente com esse filme porque é exatamente o que acontece. Tanto que o protagonista começa a enxergar partes do seu corpo como partes do vídeo, justamente porque a teoria acredita que quando você assiste uma televisão, quando você joga um videogame, quando você faz qualquer coisa que envolva os seus sentidos, aquilo se torna uma parte de você por um momento. Tanto que o professor Brian Brieve no filme é uma referência direta ao próprio McLuhan. É uma homenagem, né? Exatamente. The television screen has become the retina of the mind's eye. O que é muito legal desse filme, que apesar de ele já ter alguns anos, ele traz, muitos, né? Ele traz temas muito atuais, assim, a discussão sobre a influência na época da televisão, no dia a dia das pessoas. A gente pode trazer para a nossa realidade hoje o quanto as mídias nos influenciam no dia a dia, né? Exatamente, tem vários assuntos como pós-verdade, guerra de narrativas e uns termos que foram criados em poucos anos atrás, que são discutidos de uma forma ou de outra nesse filme. Né? Sim, além de ter uma supremacia, um grupo que quer exterminar quem pensa diferente, até uma pseudo-verdade, como tu falou. Né? Quem é o dono da verdade, né? Quem está correto, quer ter aquela pureza de classes, né? E isso a gente vê por toda a história da humanidade, e esse filme traz isso com uma montagem muito bem feita. Né? Long live the new Flash. Então é isso, galera. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Esse foi o Luz Apagada, Roger e Vinícius aqui na voz. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal, deixar o like ou dislike, xingar o Vinícius também, pode ficar à vontade. E deixar nos comentários sugestões para novos filmes ou alguma outra resenha que a gente venha fazer aqui. Muito obrigado, esse foi o Luz Apagada, apaga as luzes aí. E é isso, vamos falar a frase do filme lá? Vamos falar a frase. Vida longa. A nova carne. Isso aí. Apaga aí, Guilherme. Eu quero tudo apagado.